Boa noite. Boa noite. Governo de São Paulo decide multar quem aumentar o consumo de água. Família é feita refém durante assalto numa casa da periferia da capital. Presidente Dilma Rousseff é diplomada para o segundo mandato. Tribunal Regional Eleitoral aprova contas de campanha de Geraldo Alckmin. Chegam a Cuba os 3 homens libertados pelos Estados Unidos dentro do acordo de retomada de relações entre os dois países. Uma família foi mantida refém no início da manhã no Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, eram 2 sequestradores, sendo um menor de idade. Após a rendição dos 2, uma das vítimas tentou atirar na dupla, mas foi impedida pela polícia. O sequestro começou por volta das 6h30 da manhã, quando um idoso com mais de 70 anos que estava saindo para trabalhar foi abordado no portão de casa. 2 jovens armados renderam um homem, a esposa e uma filha do casal. A esposa, ela tinha conseguido ir para o fundo da residência, inclusive os meliantes acharam que ela tinha fugido. E um policial orientava ela para que ela não se desesperasse. As negociações foram tensas e os criminosos exigiram a presença da imprensa e de familiares no local. Essa confusão no momento da entrega foi porque o proprietário da casa, inclusive revoltado com essa situação, acabou pegando a arma de um dos bandidos. O senhor pode contar pra gente? Infelizmente, é um risco que a gente corre nesse tipo de ocorrência mesmo, da vítima ficar com raiva dos indivíduos que estavam cometendo o crime e tentar vingança, né? Porém, foi um risco que a gente conseguiu isolar imediatamente, né? A gente conseguiu conter a vítima e tudo ocorreu bem. Todo mundo, os ladrões foram presos, as armas apreendidas e as vítimas liberadas. O caso foi encerrado pouco antes das 8h30 da manhã. De acordo com a Polícia Militar, os 2 jovens já foram identificados e seriam aqui mesmo da zona leste da capital, com idades entre 15 e 18 anos. E eles teriam sido violentos com as vítimas. O idoso ficou amarrado por 2 horas durante todo o sequestro. As 3 vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. Elvira, que é vizinha da família, levou um susto com a movimentação de viaturas. Que susto! E ele sai bem no horário que eu saio para trabalhar. Quer dizer, graças a Deus que hoje eu marquei um médico e ia sair um pouco mais tarde, né? Porque poderia ser aqui. Chegam a Cuba os 3 homens libertados pelos Estados Unidos dentro do acordo de retomada de relações diplomáticas entre os dois países. Eles foram recebidos por Raul Castro e tratados como heróis. Os agentes Gerardo Hernández, Ramon Labaninho e Antônio Guerreiro desembarcaram em Havana e logo foram chamados de heróis. Eles fazem parte do grupo conhecido como Los Cinco, formado por agentes condenados e presos nos Estados Unidos desde 1998 por espionagem. O encontro com o ditador Raul Castro foi transmitido pela televisão estatal. Castro disse estar orgulhoso pela resistência que eles enfrentaram. A TV ainda mostrou a reunião com as famílias. No Vaticano, o Papa comemorou a decisão de Estados Unidos e Cuba de melhorar suas relações e elogiou a diplomacia e os embaixadores dos 2 países. Todos somos americanos. Cubanos que vivem em Miami tiveram reações diversas. Uma parte comemorou a abertura diplomática, mas dezenas de exilados mais radicais consideraram a libertação dos espiões da ditadura castrista como traição e falta de respeito. Muitos lembraram os milhares de cubanos que se afogaram em balsas tentando chegar na Flórida, dizendo que a memória deles foi vendida. E aqui em São Paulo, parte da comunidade cubana comemorou a retomada das relações diplomáticas entre os dois países. A lembrança de Ruslan é a mesma de muitas famílias que sofreram nos últimos 53 anos por conta do bloqueio de relações políticas, econômicas e sociais entre Cuba e os Estados Unidos. Meu papá decidiu sair de Cuba, não? Por problemas personais dele. E saindo de Cuba e não trabalhando mais com o governo, foi sancionado, não? Por um tempo para voltar e aí nos distanciamos. Há 4 anos em São Paulo, casado com uma brasileira, ele só conseguiu rever o pai, impedido de deixar o México, depois que veio morar no Brasil. Se perdeu muito com aqueles que tentavam a vida em outros países fora de Cuba e os que ficavam em Cuba que não podiam sair. Ontem, após o anúncio da retomada das relações diplomáticas entre os países, cubanos de todo o mundo respiraram aliviados.
Neto de um comunista, lutador da guerrilha de 1959, o cubano conta que até mesmo os defensores do governo instaurado por Fidel Castro receberam com alegria a notícia da retomada das relações. Ele está muito contente. Ele já bem idoso, né? Estava emocionado, né? Porque ele falou que ele achou que ia morrer e nunca ia haver essa reaproximação dos dois países. Ruslan também se emocionou ao falar com a prima, que entrou ilegalmente nos Estados Unidos via México há 5 anos. A gente se falou muito, todo mundo está contente, né? É uma reaproximação que todos esperamos há muitos anos. Então, acho que vai mudar tudo, né? O novo acordo entre os presidentes Barack Obama e Raul Castro dá agora abertura para uma nova discussão. O fim do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba, medida adotada em 1962 e que ainda continua em vigor. Para muitos cubanos, o fim do bloqueio ainda deve ser uma ação demorada, mas que já dá sinais de que pode acontecer. O próprio presidente dos Estados Unidos afirmou que não espera que mudanças na sociedade cubana aconteçam da noite para o dia, mas prometeu estreitar o diálogo com republicanos no Congresso a respeito do fim do embargo, apoiado pelo Partido Democrata e há décadas na pauta dos encontros da ONU e de países da América Latina. Após 5 dias sem chuva, nível do sistema Cantareira continua caindo. Nesta quinta-feira, o principal sistema de abastecimento da Grande São Paulo amanheceu com 6,9% da sua capacidade, queda de 0,1 ponto percentual em relação a ontem. Há 245 dias que o nível do sistema Cantareira não sobe. A falta de chuvas na quarta-feira também afetou o Alto Tietê, que passou de 10,6% para 10,5% de sua capacidade total. Já o sistema Guarapiranga manteve seu armazenamento apesar da falta de chuva e permaneceu com 35,9%. O governo de São Paulo vai multar quem aumentar o consumo de água no estado e é abastecido pela Sabesp. O consumidor que ultrapassar 20% do gasto habitual vai pagar 50% a mais na conta. Alckmin também anunciou outras medidas para conter a crise de abastecimento. As novas medidas anunciadas pelo governador valem a partir de 1º de janeiro. São 4 novidades. A prorrogação por 1 ano do bônus para quem economizar água, a distribuição na região metropolitana de kits com redutores do fluxo de água para torneiras, a distribuição também de graça de 10 mil caixas d'água de 500 litros para famílias de baixa renda que vivem em locais onde há torneiras secas com mais frequência e a tarifa de contingência para quem extrapolar o consumo. Quem usar até 20% a mais que a média de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014 vai pagar 20% a mais sobre toda a conta. Quem passar dos 20% vai ter um aumento de 50% no valor da cobrança de água. Nossa meta não é arrecadar nada, tanto é que isso aí vai ser colocado numa conta separada, O que nós queremos é que todos colaborem, que todos economizem, que ninguém tenha consumo maior do que a média. O governador disse que esse adicional na conta dos gastões não é multa e que está previsto em lei federal em caso de seca, como acontece aqui em São Paulo. Segundo o Geraldo Alckmin, não será necessário decretar racionamento no estado e justificou que só tomou essa medida agora, depois de passadas as eleições, porque 20% dos consumidores não reduziram o consumo de água nesse período e também porque ainda chove pouco. A conta com eventual cobrança adicional chegará em janeiro para pagamento em fevereiro. Quem tiver como justificar o aumento de consumo deverá procurar a Sabesp e, segundo o governador, não precisará pagar a taxa extra. Imagine, vamos dar um exemplo. Uma família estava numa casa. De repente tem uma outra família que mudou para lá. Então, olha, tinha 4 pessoas, agora tem 8 aqui na minha casa. Tudo bem. Está perfeitamente justificado. O dia foi quente, mas a partir de amanhã aumenta o risco de chuva forte na capital e em toda a Grande São Paulo. Vamos ver em detalhes a previsão do tempo para todo o estado com Luciana Magalhães. Áreas
Sinais de instabilidade vindas do centro-oeste do Brasil, associadas à passagem de uma frente fria pelo litoral, reforçam a nebulosidade sobre São Paulo. Nesta sexta pode chover a qualquer momento em todas as áreas do estado. Essa chuva é mais fraca e isolada pela manhã e mais forte e generalizada à tarde. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Araçatuba. No norte, máxima também de 32 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima amanhã de 31 graus em Campinas. Na Grande São Paulo, a partir da tarde, a possibilidade de chuva aumenta e há risco de temporais. Na capital, até domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e o céu fica nublado com chuva a qualquer momento. Máximas de 30 graus amanhã e de 28 no sábado e também no domingo. Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, só vai pedir abertura de inquéritos e oferecer denúncias contra políticos em fevereiro, quando o ano judiciário é reiniciado. Os pedidos de abertura de inquérito terão como base as delações premiadas do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A CPI da Petrobras, Costa falou em algumas dezenas de políticos envolvidos. Até o momento, 39 pessoas viraram réus em processos da Operação Lava Jato, entre funcionários e intermediários do esquema de corrupção. Já os políticos que têm foro privilegiado só podem ter o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal. CPI mista da Petrobras aprova relatório e recomenda o indiciamento de 52 pessoas envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato. O documento não inclui políticos nem a presidente da estatal, Graça Foster. O relatório do deputado petista Marco Maia inicialmente não previa nenhum pedido de indiciamento, mas ele decidiu alterar ontem depois de fortes críticas da oposição e do resultado das investigações na Controladoria Geral da União. 52 pessoas são acusadas de participação em organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e destruição de provas. Segundo o relator, políticos não foram acusados porque a CPI não teve acesso às delações premiadas da Operação Lava Jato. A oposição produziu um relatório paralelo, pedindo um indiciamento de 60 pessoas, várias delas não citadas por Marco Maia, como a presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ex-diretor da empresa, Nestor Severo. Também pede o afastamento imediato da diretoria da Petrobras e a responsabilização da presidente Dilma Rousseff pelos prejuízos decorrentes da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Com a aprovação do relatório de Marco Maia, esse texto alternativo não chegou a ser votado. Agora a oposição pretende encaminhá-lo ao Ministério Público. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não satisfeito com a evidência de que foi o pior presidente da Câmara dos Deputados na história, Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, produziu como relator da CPMI da Petrobras a maior ignomínia da história da Câmara. Na semana passada, ele concluiu um relatório dessa CPMI sem indiciar ninguém, com um noticiário todo da roubalheira e tudo mais que você já conhece. Uma semana depois, diante da evidência exposta pela Controladoria Geral da União, que a Petrobras perdeu 1 bilhão e 800 milhões de reais na compra da usina da Ashtaol em Pasadena, ele resolveu indiciar 52 pessoas e teve o seu relatório aprovado. A oposição ainda teve o ridículo de não ver o seu relatório alternativo ser sequer votado, mas não tem jeito, já que é uma nova CPI. Mas voltemos ao Marco Maia e, sobretudo, a dona Graça Foster. Então, ele não indiciou a Graça Foster, apesar do noticiário recente, principalmente em relação à geóloga Venina Velosa da Fonseca, que disse que a avisou em tempo. E a Graça reuniu a imprensa para dizer numa entrevista coletiva que não foi bem assim. Ela disse que havia, a Venina disse num e-mail que havia licitação ineficiente. E Graça Foster, que já está muito acostumada ao português da sua chefe e amiga Dilma Rousseff, não sabe o que é delação insuficiente. Olha, delação não, licitação insuficiente. Eu aconselho que num caso desse, ela compre um dicionário. O dicionário está lá explicando que a licitação... Eu sei que a Petrobras, desde o governo Fernando Henrique, não
não faz a coisa como manda a lei na licitação. Mas ela pode ver no dicionário o que significa e depois agir. Agora, agir num caso como esse são outros 500, né? De qualquer maneira, a oposição aprendeu que a alternativa não vale nada em matéria de relatório. Agora, o PT parece que não aprendeu nada, né? Porque no relatório final, feito uma semana depois do que não foi feito, ainda não aparece todo mundo, aí a coisa realmente é terrível. Você não acha? Pois é, eu vou tirar aí um tempinho de férias e só volto em janeiro, depois do Réveillon. Até lá, direto ao assunto. Tribunal Superior Eleitoral aprova o registro de candidatura do deputado federal Paulo Maluf, do PP. Com isso, ele poderá assumir um novo mandato na Câmara a partir do ano que vem. A reviravolta no TSE aconteceu devido à composição da corte. Em setembro, na votação em que o político foi barrado com base na lei da ficha limpa por 4-3, a corte contava com o ministro Admar Gonzaga. Ontem, Admar estava em viagem oficial e, em seu lugar, participou do julgamento o ministro Tarcísio Vieira, que votou a favor de Maluf e virou o placar para 4-3. Desta vez, favorável ao deputado. Maluf foi considerado um ficha suja pela Justiça Eleitoral devido à sua condenação por improbidade administrativa relativa ao superfaturamento das obras do túnel Ayrton Senna durante sua gestão à frente da Prefeitura, entre 1993 e 1996. A defesa do deputado alegou ao TSE que ele não foi condenado por improbidade administrativa na modalidade dolosa, com intenção, requisito para tornar político inelegível. Deputado mais votado em sua coligação, tendo sido escolhido por 250 mil eleitores, a validação de seus votos deve alterar a composição da Câmara, uma vez que a lista de eleitos havia sido feita sem votação de Maluf. O recálculo será feito pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o Tribunal Regional Eleitoral informou que o deputado federal Paulo Maluf ocupará a vaga do companheiro de coligação Walter Ioshi, do PSD. No entanto, apesar da entrada do ex-prefeito de São Paulo, o número de cadeiras que cada coligação terá na Câmara segue o mesmo. O TRE informou que somente a ordem dos deputados federais eleitos mudou. Agora Ioshi passa a ser o primeiro suplente. José Sarney, que não tentou a reeleição, despede-se do Senado e ocupa a tribuna pela última vez. Sarney, hoje no PMDB, encerra 60 anos de carreira política iniciada na antiga UDN. Foi deputado federal, governador do Maranhão, presidente da República e senador. Em seu discurso, disse se arrepender de ter voltado à vida pública depois de ocupar o Palácio do Planalto entre 85 e 90, por um acaso do destino. Era vice de Tancredo Neves, que, eleito, morreu antes de tomar posse. Sarney falou por cerca de 2 horas. O plenário e as galerias encheram-se de parlamentares e servidores. Não estou fazendo um discurso de despedida, mas quero dizer que a motivação de estar aqui é apenas uma palavra, a palavra de gratidão. Eu quis fazer um discurso colocando algumas ideias, rapidamente dizendo algumas coisas, como quem diz, nem quem diz adeus, diz até logo. Tribunal Superior Eleitoral realiza a cerimônia de diplomação da presidente reeleita Dilma Rousseff e de seu vice, Michel Temer. A sessão solene foi realizada no plenário do TSE em Brasília. A diplomação atesta que os candidatos ultrapassaram todas as fases do processo eleitoral, desde a convenção partidária até a prestação de contas após a proclamação dos resultados. Os diplomas de eleitos para outros cargos, como governador e senador, são entregues pelos tribunais regionais eleitorais de cada estado. O diploma recebido é um documento indispensável para que o eleito tome posse do cargo. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aceita recurso do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e aprova, com ressalvas, as contas de campanha do Tucano. Na semana passada, elas foram rejeitadas porque o partido deixou de incluir valores nas prestações parciais. O problema foi sanado na declaração final.
Mais de 7 milhões de pessoas passaram fome em 2013. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a PNAD, feita pelo IBGE. Segundo o levantamento, 7 milhões e 200 mil pessoas sofreram com a insegurança alimentar no ano passado. Mesmo assim, o número é 35,7% menor que o registrado na última pesquisa feita em 2009. Na época, 11 milhões e 200 mil pessoas se encontravam nesta situação. Segundo o IBGE, a dificuldade para obter alimentos atinge mais as pessoas na área rural do que na área urbana do país e prevalece nas regiões Norte e Nordeste. Os estados do Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo apresentaram os melhores índices de acesso à comida, já Maranhão e Piauí os piores. Dólar cai e fecha o dia cotado a R$ 2,65, queda de 1,73%. De acordo com analistas, a cotação acompanhou a redução da tensão com a crise na Rússia. E o presidente russo, Vladimir Putin, diz que o país vai se recuperar da crise econômica dentro de 2 anos. Putin respondeu às questões dos jornalistas na tradicional entrevista coletiva anual. Putin garantiu que a Rússia vai se recuperar da forte queda do rublo de cerca de 45% em relação ao dólar neste ano, mas não apresentou nenhuma solução para a crise financeira, que, segundo ele, se deve a fatores externos como o preço do petróleo, principal produto de exportação da Rússia. Ele apenas reconheceu que seu governo precisa diversificar sua economia e adotar medidas adicionais para conter a crise. Com relação à Ucrânia, Putin afirmou que o governo de Kiev estava errado em usar as forças armadas contra separatistas e defendeu que a situação deve ser resolvida por meio de uma solução política. Disse ainda que a crise foi causada pelo Ocidente, que ele acusou de se comportar como um império que trata as outras nações como vassalos. Em um momento mais descontraído, Putin contou que está apaixonado, mas não entrou em detalhes. Ele se divorciou da esposa Lyudmila em 2013, depois de 30 anos de casamento. A nova namorada seria a Alina Kabaeva, ex-campeã olímpica de ginástica rítmica. No Chile, estudantes entram em confronto com a polícia durante o protesto contra o aumento nos custos da educação. Os estudantes protestaram na capital, Santiago, contra o aumento das tarifas nas universidades e pediram maior clareza do governo e da presidente Michelle Bachelet, que prometeu fazer grandes mudanças no sistema educacional chileno. Os estudantes afirmam que as taxas em algumas instituições privadas do país têm aumentado em até 15%. A polícia usou jatos d'água para dispersar os manifestantes. Alguns estudantes também foram detidos pelos policiais. A seguir, ciclofaixa noturna de Natal chama atenção na Avenida Paulista. Um Papai Noel radical. Hoje, o bom velhinho fez tirolesa no Pão de Açúcar, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. O melhor preço do ano voltou. A Casas Bahia queima os preços agora para você ter o Natal mais barato do Brasil. Tem micro-ondas de grandes marcas e com porta espelhada a partir de R$ 299 à vista. Tá muito barato, só R$ 299 à vista. Compre tudo sem juros e sem entrada. E lavadora Electrolux para 12 quilos por apenas R$ 1.299 à vista. É uma Electrolux para 12 quilos. Aproveite! É o Natal Mágico Casas Bahia. Compre, cadastre-se no site e concorra. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Dia 31. Corra para frente da TV e confira ao vivo todas as emoções da Corrida de São Silvestre. 8h40. É a hora da elite feminina disparar em busca de seu sonho. E às 9h, é dada a largada para o pelotão de elite masculino, seguido por 30 mil participantes. Corrida de São Silvestre.
dia 31, a partir das 8h30 da manhã. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Bulgáricos, inovação em cosméticos. Qualidade Top Term. No próximo final de semana, mais uma vez, a ciclofaixa de lazer da Avenida Paulista irá funcionar durante a noite e a madrugada. A abertura do passeio reuniu cerca de 10 mil ciclistas que fizeram um percurso de quase 28 quilômetros até o Parque do Ibirapuera. Nesta terceira edição do evento, a novidade ficou por conta da carruagem do Papai Noel, puxada por bicicletas. Figura linda, né? Do nosso Natal. Que emociona fazer um trabalho desse e todo mundo gosta demais. Muito bacana, gostei. Ainda mais sabendo que é de bicicleta, Rena. Incentiva o pessoal a deixar um pouquinho o carro em casa, né? E vir começar a pegar a bicicleta, né? Já tinha visto o Papai Noel de bicicleta? Não. Acho que ele ficou mais magro até. O bacana incentivo pro pessoal pedalar, fazer esporte aí, é legal. É a conscientização de que a bike também é um veículo, né? Até o Papai Noel está com a gente aí. Eu acho que agora o Natal está combinando exatamente com São Paulo, que agora é só ciclovia, então tá perfeito. Mesmo com a alternativa, muitos optaram pelo carro e o congestionamento foi inevitável. Para a maioria, valeu a pena. O ano passado a gente já veio ver, tava bonito, né? A gente é acostumado com o trânsito, a gente não pode ver uma fila que já pega, não pode ver trânsito que já vai lá, deve ser alguma coisa boa e já vai junto. Todo ano eu tô com os meus filhos aqui, tô com a minha família hoje. Vale a pena o sacrifício, porque não é sempre, né? Uma vez por ano só. Já vim algumas vezes de carro e agora que a gente teve essa oportunidade, com certeza vamos voltar muitas vezes, mas de bike. 15 minutos a gente cruzou a Paulista. Passeio diferente. À noite a gente já frequenta a ciclofaixa durante o dia, aos domingos, e ele queria vir ver o Papai Noel. Você está fazendo uma atividade física e a gente está aproveitando o tempo junto e não está parado nesse caos aí da cidade, né? A ciclofaixa faz parte da nossa vida já faz um tempo, né? Agora no Natal acho que ficou bem legal. A ciclofaixa noturna funcionará novamente no sábado, dia 20, a partir das 10 da noite. Papai Noel surpreende e chega ao Rio de Janeiro descendo o Pão de Açúcar de tirolesa. Na tarde de hoje, o Bom Velhinho desceu o Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais do Rio, de bondinho, e fez a segunda parte do percurso até o Morro da Urca de tirolesa. O evento foi realizado pela empresa que administra o bondinho e tem a intenção de marcar oficialmente a chegada do Natal na programação do Pão de Açúcar. A aventura foi acompanhada com entusiasmo por vários turistas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, mergulhe com os leões marinhos com o Hoje Tem. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.